Eu percebi nos primeiros anos que eu era médica, que vinha muito essa queixa, meu filho não come nada. Foi das perguntas que me levaram a estudar a alimentação infantil, foi justamente essa pergunta, meu filho não come nada. Então, primeiro eu pensei, por que não come nada se nós temos que comer para viver? Então, o que leva um ser humano a não comer nada? Então, alguns erros eu encontrei. Então, um primeiro erro é a combinação incorreta dos alimentos. E o segundo erro é a introdução incorreta dos alimentos. Então, algumas coisas a família tem que estar bem ciente. Então, não adianta eu querer que meu filho come salada se eu não como salada. Então, a salada ela tem que fazer parte do hábito alimentar da família. Esse ponto é muito importante. O exemplo da família, ou seja, fazer um momento de alimentação. Então, assim, a criança, seja que idade que ela tem. Então, vamos voltar um pouquinho na minha palestra anterior sobre alimentação no primeiro ano de vida. Então, no primeiro ano de vida, o bebê é apresentado uma série de alimentos e a forma como esses alimentos serão apresentados é a forma que ele vai seguir a vida alimentar dele. Então, os alimentos eles têm que ser combinados. Então, como é que nós combinamos? Facinho, pelas cores. Então, por aqui eu pus tudo isso colorido, então tem que ser colorido. Então, não adianta colocar só arroz e ovo, ou batata frita e ovo, porque é tudo a mesma cor, então a gente conclui que tem os mesmos elementos. Então, a criança não vai ficar bem alimentada. Em bebê, o leite materno é o alimento principal. Leite materno, nós não estamos falando leite artificial. Então, o leite materno, que a criança é considerada lactente até os 2 anos de vida. Depois dos 2 anos, ela entra numa gama nova de alimentos. Só que a partir dos 6 meses, esses alimentos já começam a ser apresentados. Por quê? Porque aos 6 meses, algumas crianças com 7, outras com 8, ganham os dentes. Então, o momento do nascimento dos dentes significa que aquela criança está preparada para receber um alimento diferente de líquido, diferente de leite materno. Então, ele pode mastigar. Só que a amamentação é quem prepara para a mastigação. Então, na medida do possível, temos que evitar o uso da mamadeira. Então, a mamadeira não é para água, então o menino vai beber água no copo. E com grande habilidade. Então, o nenê de 6 meses para cima, ele já pode tomar no copo. Tem copo com furinho, 2 furinhos, 3 furinhos. Tem copos que só saem quando sugados, então tem uma válvula. Então, tem muitos copos atualmente. Agora, se não tiver outro jeito de dar o leite, tudo bem, até concordo que é a mamadeira, mas ela tem um tempo. Então, a idade limite da mamadeira é 1 ano. Passou de 1 ano, não tem mais mamadeira, joga fora a mamadeira. Então, tudo, inclusive o leite, vai ser oferecido no copo. Claro que aquela criança, dependendo da personalidade dela, ela pode ser mais dócil ou menos dócil. Mas aí, nós temos que mandar uma mensagem para o filho que quem manda nessa brincadeira é o pai e a mãe. Então, não é que vai ser obrigado a tomar no copo, mas a mãe tem que explicar, o pai tem que estimular, então tudo é feito desta forma. Essa criança, ela entrou num jogo já começado com regras muito definidas, então ele é um jogador novo que precisa também conhecer as regras. Por quê? Porque senão ele é um jogador que quer pôr outras regras nesse jogo. E as regras são nossas, do pai e da mãe, que era uma família que já funcionava, era um jogo já começado. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê hoje crianças mandando no pai e na mãe, que é o que mais se vê. É um ser minúsculo que tem 80 centímetros e que manda numa pessoa de 1,80 m. Então, a criança com 6 meses, quando começa as primeiras papinhas, então as papinhas têm que ser combinadas pelas cores, se possível, muito saborosas, ou seja, as papinhas são temperadas com alho, cebola. Por quê? Porque fica na cabeça das mães que a comida é só água e sal. Não é assim. Muito pelo contrário, o sal só vai entrar no alimento infantil depois de 1 ano e meio, porque o sal ele confunde o paladar. O sal e o açúcar são os 2 grandes vilões da infância, porque eles confundem o paladar. Então, uma criança que está acostumada com leite materno, ela é apresentada com um sabor oposto, que é o salgado. Então, ou ela pode se apaixonar por ele, ou ela pode detestar. Então, tudo aquilo que vem daquela mesma forma vai criar uma intolerância. Então, a criança com 6 meses em diante, até a fase de adulto, de adolescente, ela tem que ser apresentada a todos os sabores, a todas as cores. Então, os sabores são doce, salgado, amargo, ácido. Então, tudo isso tem que ser apresentado. Porque dos 6 meses em diante, ela tem todo o seu sistema salivar preparado para receber
E é esta informação que vai impressionar o cérebro e o cérebro então vai passar a determinar isto é certo, isso não é certo. E se possível falar, ó, isto é um queijo, isto é uma banana. Para quê? Para que quando ele olhe a banana, ele saiba qual é a cor da banana e qual é o sabor que a banana tem. Então isso já vai sendo um dicionário alimentar que ele vai coletando informações. Se é apresentado tudo misturado, ele não sabe o que é uma coisa nem outra. Então, enquanto ele é um bebê, ele come tudo misturado porque ele não tem como não ser assim. Ou ele come o misturado ou ele passa fome. Agora, ele vai crescendo, ele já começa a ter uma autonomia. Aí, não quero nada disso. Então, ele vai crescendo, o menino já está com 2 anos de idade, ele já come até sozinho, com a colherzinha, o pratinho para ele. Então, o certo para que a criança continue se alimentando bem é fazer um prato bonitinho, ou seja, distribuir os alimentos de forma até lúdica. Então, faz lá o arroz, feijão como se fossem os cabelinhos, os olhinhos são as ervilhas. Então, um prato convidativo e não tudo misturado. E, se possível, separa para que ele reconheça. Claro, existe uma fase da vida da criança que é dos 2 aos 4 anos, que é reconhecido que é uma fase de inapetência. Ou seja, a criança, ela não quer comer. Mas isso, ela vai passar por essa fase, todos passam, até os que comiam muito estão sujeitos a passar a fase da inapetência. Então, o que a gente faz? Não sai nada do campo visual. Então, a hora do almoço é respeitada e a mesa está posta. Ah, mas eu não quero comer. Então, tá bom, não quer comer, vai comer o quê? Nada. A comida é esta, não vai comer bolacha, não vai comer salgadinho, não vai comer sanduíche. Vai comer esta comida. Então, vai passar fome? Exatamente, vai passar fome. Basta passar uma vez fome para nunca mais ter essa atitude. A quantidade de uma criança. Então, assim, um bebê... Então, assim, seres humanos não são medidos por quantidade. Claro que na pediatria tinha colegas minhas que andavam com calculadora, calculando o tempo todo. Eu falei assim, nós não estamos fazendo arquitetura. A arquitetura calcula, nós avaliamos. Então, por exemplo, um bebê, ele come o que ele tiver vontade. Então, se você der um potinho e ele comeu tudo, significa que ele quer um pouquinho mais. Se não comeu tudo, na próxima vez a gente põe menos. Aí a criança vai crescer. Então, por exemplo, hoje eu procuro pedir para as mães colocar pouco no prato. Porque se ele comer tudo, todo mundo fica feliz. Ele fica feliz e a mãe também. Agora, se puser muito, não vai comer aquele muito. Então, colocamos pequenas porções. Pouca comida. Pouca comida para que ele possa saber que ele está comendo tudo e a mãe também que ele está comendo tudo. Pequenas porções. Então, é um pratinho médio. Pequeno, pouca porção. Agora, também, se a criança comeu muito pouquinho, o que nós podemos fazer? Fracionar essa alimentação, ou seja, come pouquinho várias vezes por dia. Então, o que você pôs no almoço? Pôs o frango com arroz. Comeu bem pouquinho, lá para as 2 horas come uma frutinha, lá para as 4 horas come um lanchinho. E esse lanchinho não é um pão com manteiga e nem um leite. É outra dose da comida. E à noite, outra comida. Então, pode ser comida, arroz com o franguinho às 4 horas da tarde. Mas tudo pouquinho. Então, ele cresce reconhecendo que a comida é prazerosa e não uma imposição. Então, fiquem bem certos disso, que vontade de comer vem de dentro, não de fora. Então, não é a minha vontade que faz o outro comer. É ele mesmo que tem que saber que ele tem que comer. Então, é pouco. Outro dia atendi uma criança de 10 anos que pesava 80 quilos. Te juro que a mim veio uma sensação de pena, mas como diz um outro paciente, quem tem pena é galinha, nós não temos que ter pena de ninguém. Então 80 quilos, o que come? Só miojo. Então acabou o miojo. Então quem compra o miojo? Não é a criança, é o pai e a mãe. Então a partir de hoje não vai comprar mais miojo. Mas todo ele vai passar fome, ele vai passar fome porque tem muito para gastar. Então esse menino emagreceu 8 quilos em 2 meses. Porque eu pedi para ele que ele tinha que comer mais verdura, mais fruta, para ele ficar mais bonito e fazer uma atividade física que eu falei para ele, não falei nem para a mãe. E ele concordou. Então assim, nós temos que dirigir uma certa responsabilidade para a pessoa. Aquela pessoa que já tem 4 anos, ele tem que ter uma responsabilidade. Porque senão fica tudo nas costas do pai e a mãe e às vezes o pai e a mãe cedem muito. Hoje, uma das maiores dificuldades é resistir às impressões externas. Então tem muito anúncio na televisão, então os coleguinhas falam das coisas. Então assim, nós temos que em casa, quem educa são os pais. Então nós temos que orientar qual é o certo da alimentação. Não que não possa de vez em quando comer um McDonald's, de vez em quando. E fica muito claro que aquilo não é comida, é só de vez em quando. É só de vez em quando.
Então, de vez em quando, pode comer o McDonald's. Coca-Cola pode beber? Pode beber, de vez em quando. Então, não é um costume todo dia. Porque eu já atendi crianças, uma que me chamou muita atenção foi uma japonesinha, que ela tinha, a queixa que ela veio aqui foi a pele do rosto toda arrebentada, como se fosse uma queimadura, era tudo vermelho e tudo despelando. Então, eu dei o medicamento, pedi para voltar uma semana depois, estava igual. Então, eu não tinha perguntado na outra consulta como que bebia água. Então, ali eu fui direto ao ponto. Ela bebe água. Aí o pai e a mãe engasgaram ali. Eu falei, opa, daí tem coisa. Doutora, o problema é que ela só bebe Coca-Cola. Eu, como assim? Não bebe água. Nunca tinha bebido água. Então, eu falei para a própria japonesinha, na sua casa tem plantinha? Tem. Então, você vai pegar escolher uma plantinha, pedir desculpa para a plantinha, você vai regar a plantinha uma semana só com Coca-Cola. Ok, foram embora e tal. Voltou uma semana depois, você regou a plantinha com a Coca-Cola? Reguei. O que aconteceu? Ela morreu. Pois é, exatamente isso que está acontecendo com a sua pele, ela está morrendo. Então, esta criança que nunca tinha bebido água, eu tive que ir desensibilizando a Coca-Cola, misturando a água na Coca-Cola. Então, eu falei pro pai, não é mais para comprar, tem que fazer isso. Então, porque ela tinha que ver aquilo preto. A Coca-Cola todo mundo sabe, principalmente a indústria, ela vicia, e ela vicia mesmo, como a batatinha também vicia, aquelas Ruffles, isso tudo tem ingredientes dentro do alimento capazes de causar impressão no sistema nervoso central que nem uma droga, de dependência. Eu não posso viver sem isso. Então o certo é comer um pouco de tudo. Pode comer carne, mas não esqueça do peixe e nem do frango. Então assim, como são proteínas muito complicadas, peixe, frango e carne, então fica para uma criança pequena por semana. Então, um dia come carne, no outro come peixe e no outro come frango. Está completo. Então, não é que precisa comer carne no café da manhã, no almoço e no jantar. Não é assim que funciona. Nós comemos só numa refeição e uma vez por semana. E o peixe, se for considerar, o peixe é muito mais saudável do que o frango e do que a carne. Porque hoje a gente não pode esquecer que esses alimentos todos têm hormônios e o mundo está vivendo o reflexo hormonal. Então, está tendo puberdade precoce, meninas menstruando muito antes do que deveriam e crianças crescendo mais do que deveriam. Tudo isso é os hormônios que estão no alimento. Então, nós temos que ter atenção para tudo isso. Tem uma pesquisa recente que saiu agora na internet, que é assim, as prováveis causas do câncer. Só para fechar. Então, eu vou fechar falando disso, que é uma pesquisa recente. Então, é um pesquisador italiano que ele descobriu isso em 1930, ou seja, faz muitos anos, mas só agora que aceitaram colocar na ciência. Porque ele coloca lá que ele percebeu que uma das causas básicas do câncer é a acidez do organismo. E como é que fica ácido o organismo? Na base da alimentação. Então, aonde estão os ácidos? Os ácidos, o nosso organismo, quando ele pega toda aquela gama de alimento, ele faz toda uma reação química e transforma em ácido. Vem os ácidos dos produtos industrializados, então as batatinhas do McDonald's vai virar ácido. Os industrializados, os congelados. Então, assim, como nós detemos o poder alimentar da nossa família, nós temos que, no mínimo, pensar nisso. Então, o evitar o câncer é uma prevenção. Então, a prevenção depende de nós. Então, vamos tentar não colocar a acidez. Então, o refrigerante é ácido, alimentos industrializados, alimentos congelados, tudo isso vai virar ácido. Então, o ácido fica na saliva, o ácido fica nas secreções, o leite também, que vai gerar todo o muco, tudo isso é acidez excessiva no organismo. Então, hoje, como as coisas já começam a aparecer, nós podemos evitar. Então, isso depende de nós, fazer uma alimentação balanceada, né?